Bem-vindo vocês a Notícias do Momento. Seja 30 de julho. Bem-vindo você ao nosso canal. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então fique conosco aqui. Vamos direto às nossas notícias de hoje. Vem com a gente, vem com a gente. Nesse dia 30, nossa, tá fervendo, o Brasil tá fervendo. E a gente vai falar para vocês tudinho, sem delongas aqui. Vamos lá direto ao nosso vídeo de hoje. Então aqui o Notícias na edição nacional, que já está por aí. Também tivemos a Planetária, que saiu, vai sair amanhã de manhã, também tivemos ontem, e amanhã sai a Planetária, nosso novo vídeo aí sobre isso aí. E ninguém escapa da Lei Magnitsky, o vídeo que eu botei hoje de manhã. Ninguém escapa, minha Nossa Senhora, a coisa tá fervendo, gente. Tá fervendo, por isso que disse que o filme vai ficar melhor cada dia que passa. Um abraço também ao pessoal das nossas palestras aí de Florianópolis, Criciúma, agora estamos chegando aí, Criciúma. Vamos lá, pessoal, muito bom chegar aí. Vamos para Nacional agora, notícia nacional. Aqui nós tivemos essa semana, hoje de manhã, na Record News, uma falha misteriosa na transmissão ao vivo na emissora de Edir Macedo. No Brasil, a transmissão da Record no YouTube foi interrompida e mensagens muito estranhas e subliminares aconteceram nessa noite de terça-feira, ontem. A emissora ainda não se pronunciou oficialmente, então o que apareceu é isso, né? O que está escondido na sua mente? Essa mensagem que apareceu, depois esse desenho também, dizendo apresentação e o número 333, 3 vezes, né? Então, um presente, nós estamos apresentando uma apresentação especial, isso está acontecendo, né, na Record News. Isso poderia ter sido mesmo uma espécie de prenúncio para o EBS, ou alguma coisa assim nesse sentido, né? O que seria isso? Nós não temos ainda a resposta final, mas isso leva a crer que as coisas estão se acelerando, né? Estão se acelerando, a coisa está indo bem longe, porque eles já estão fazendo isso aí aparecendo do nada, né? É possível até que alguma rede social caia ou alguma coisa aconteça, não sabemos, né? Tudo é possível, né? Tudo está de acordo com os planos, né? Bom, continuando aqui então agora, vamos lá. Diz assim no Capitão TV, o que o presidente Capitão mandar será feito. Parece que muitos não entenderam que ele não é representado, ele representa. Tudo começou com ele, irá terminar com ele. Selva. E também diz assim, Joaquim Ribeiro, o profeta falou que o anjo disse, presta atenção nessa data, 2 de agosto começa algo novo, a fita da largada é cortada e o povo começa a correr. Ouve-se a frase, o King... Partido King posto, né? Rei partido, rei posto. Então parece que alguma coisa assim muito séria estaria acontecendo aí, previsto nessa data aí, do dia 2 de agosto. O que seria isso? O que seria para vocês? O amigo pastor Sandro Rocha, ele tem feito algumas mensagens, previsões aí bem profundas e interessantes. Ele fala, né, como foi dito aí, que as coisas vão acontecer. Parece que o rei mesmo vai ser deposto e depois de posto ele vai pro saco, como a gente diz, né? Então parece que as coisas estão aparecendo aí conforme previsto, né? Então essas mensagens que ele fala, como diz aqui o Joaquim Ribeiro, está replicando uma mensagem, né, do pastor. Vamos continuar aqui então. O capitão tenta mostrar apoio, né? Tenta mostrar apoio popular e marca presença em motociata em Brasília. Muita moto, lá uma loucura que aconteceu. Ele não foi de moto porque ele estava meio enfermo, né? Mas, então, após cautelares do ministro, ex-presidente evitou fazer discursos, tá? O capitão tenta mostrar apoio popular ali, né? A Veja disse tenta mostrar, mas ele mostra, né? Veja como a revista é tendenciosa, né? Encontro de motociclistas em 29 de julho, na terça às 15h30, foi fantástico, aí, encontro com motociclistas, o pessoal ovacionou e fez toda essa euforia com o nosso presidente, né?
Foi muito bom. Numa terça-feira a coisa foi forte mesmo. Imagina fora dessas datas aí, né? Se fosse fim de semana seria muito mais. Então, Brasília, Distrito Federal, dia 29, né? Muita moto, muita moto. Lá vem eles, né? Com muita força. É uma motociata aí grande, grande, em direção, em apoio ao nosso capitão. Muito grande mesmo, né? Parabéns aos organizadores. E aqui também urgente, capitão faz mega motociata com apoiadores no Brasil. É destaque em todos os jornais, também nesse Space Liberdade, né? Centenas de motos comparecem à motociata do capitão em Brasília. Ele apenas abanou, ficou por ali porque ele não podia participar, ele tá enfermo ainda, né? Mas foi muito bonito ver essa reunião de pessoas ali para apoiá-lo, né? Continua assim. Então, urgente. Nós vamos falar especialmente do assunto mais comentado nas redes no dia de hoje, que é urgente. Estados Unidos aplica a segunda sanção ao Ali do ST. O ministro já consta na lista de sanções e está imediatamente proibido de transacionar com Estados Unidos e empresas. Mais informações em instantes. Então, os Estados Unidos já aplicou hoje nele a Lei Magnitsky contra as autoridades no Brasil nessa quarta-feira, dia de hoje. Então ele já deve aplicar a Lei Magnitsky contra autoridades. A primeira autoridade que foi o Ali, e também o pessoal do PCC, que também foi enquadrado nessa mesma lei, ou seja, eles perdem os bancos, tudo, né? E aqui vemos aqui que o Ali já aparece como sancionado na lista da OFAC, que é um escritório de controle de ativos estrangeiros, a OFAC. Então aparece na revista Metrópolis aqui, ele já aparece como um sancionado mesmo ali, perdendo o seu visto americano e perdendo os seus bens, todos os seus bens ficam aprisionados. Aqui diz assim, o Joaquim Ribeiro fala, a mídia fala em 3, Deus disse que eles pensam que são 3, mas serão 4. As profecias não devem ser desprezadas, mas examinadas, portanto tenha discernimento, diz o nosso amigo pastor Sandro Rocha. Eu gosto muito dele, um abraço para ele aí, tá? E aqui, ó, eles falam que planeja sancionar 3 ministros do ST com a Lei Magnitsky também. O Loirão planeja sancionar 3 ministros. Então, ele fala que serão não 3, mas 4, ou seja, vai 3 e mais outros, né? Muitos vão perder tudo que tem ali. Lula, ele diz ao New York Times que não vai negociar com o Loirão como se o Brasil fosse um país pequeno e exige respeito. Mas seriedade não exige subserviência. Eu trato todos com grande respeito, mas quero ser tratado com respeito também. Loirão diz que não vai recuar e as tarifas vão começar a valer dia 1º de agosto, daqui 2 dias. Então o prazo 1º de agosto é o prazo 1º de agosto. Ele continua firme e não será prorrogado. É um grande dia para a América, diz o Loirão. Presidente, faltam 48 horas para as sanções de 50% do Loirão entrarem em vigor, e parece que a partir dali o bicho vai pegar forte mesmo, né? Também o Brian, o advogado próximo a Loirão, disse que se fosse ele, ligaria diretamente para o presidente americano para negociar tarifas. O presidente, como vocês viram em seu histórico, adora conversar diretamente, né? Então ele disse que converse comigo, mas o outro não quer conversar, né? Então, a reunião com governadores com Alckmin sobre tarifaço é cancelada por falta de quórum. Senadores viajaram em busca de boas notícias e voltaram com as piores notícias. Todo mundo com cara de velório, né? A te contar. Aqui mais essa também. Última hora, L convoca Mauro Vieira para Missão Impossível, ir aos Estados Unidos e negociar o fim das tarifas com o Loirão. Desejem-me sorte, irei precisar. Mauro Vieira retorna ao Brasil sem reunião sobre o tarifaço. Ele foi e não deu certo. Senador Espírito Amin disse que americanos ouviram clamor para que haja prorrogação do início das tarifas do Loirão. Estamos criando a consciência de que isso pode acontecer a partir de 1º de agosto, né? Ele diz que todos perdem, mas não é bem verdade, né? O petista Jacques Wagner e demais senadores fazem balanço da fracassada missão dos Estados Unidos. Há 2 dias do tarifaço de Loirão, Mauro Vieira, chefe do Itamaraty, retorna ao Brasil sem ser atendido em Washington. Maravilha, ele foi lá e não conseguiu, né? Como era de esperar, não receberam ele.
fracasso diplomático escancara o isolamento do governo e expõe a fragilidade de sua estratégia internacional. Com o fracasso nas negociações com os Estados Unidos, o governo fica isolado, inicia recuo e já sinaliza rever regulação das redes sociais, para que ninguém fale mal deles. Veja só, né? O governo está isolado mesmo. Diante da iminente da taxa de 50%, o governo passou a reconsiderar a relação com empresas de tecnologias e está cogitando novamente fazer a regulação das redes sociais, né? Então, ou seja, barganhar liberdade de expressão para reverter tarifas demonstra o abismo ideológico que está o governo. Ele diz assim, ó, a New York Times: ninguém está desafiando o Loirão como está o presidente do Brasil. Deve ser o homem mais inteligente do planeta, diz, né? Não, ninguém está desafiando o Loirão. Deve ser o presidente mais inteligente do planeta, diz o New York Times, né? Vou te contar, né? Bom, aqui mais essa também. O argentino Fernando Cerimedo está online. Avise Almora para derrubar. Tá falando muita coisa dentro ali. Também mais essa. Defunto diz ao New York Times que tentou conversar com o Loirão, mas que ninguém quer conversar com ele na Casa Branca. Olha ali, né? Então, eu te contar, se o que você está dizendo é verdade, é mais grave do que imaginava. Diz: bem-vindo à realidade, senhor L. Bem-vindo à realidade. Aqui, continuando. A coluna do Paulo Capelli, do jornal Metrópolis. Alcolumbre não atende ligações após risco de sofrer sanções do Loirão. Então ele ignorou ligações de senadores após Loirão estudar sancioná-lo com a lei Magnitsky. William Vac e economista Roberto Dumas detonam a burrice ou mau caratismo do assessor de assuntos internacionais do L. Então economistas estão rindo deles, dizendo: isso aí é muito falta de inteligência, perderam a paciência mesmo, perderam a paciência. Bom, e o que aconteceria com a aviação brasileira se nas sanções dos Estados Unidos o GPS fosse banido do Brasil, né? Aí sim, aí lascou mesmo, porque se baseia pelo GPS, né? E aí como é que faz? Então, outra crise pior vai atingir o Brasil, diz senador que viajou aos Estados Unidos, né? Também os Estados Unidos não querem uma outra VZ, uma outra Cuba no Brasil, afirma fonte próxima ao Loirão. Eles não querem que o Brasil se transforme no estado do narcopó. Senador Marco Pontes diz que defende capitão, mas que o seu caso não vai ser modificado através de tarifas. Todos sabem que eu defendo o capitão, defendo a liberdade, mas esse é um ponto que não será modificado através de tarifa, diz o senador. Aqui, o comentário do Ali, que diz assim: algo parece estar podre no escritório da Proteção de Fronteiras em Orlando, onde um documento de entrada falso para um assessor do ex-presidente foi publicado em seu site 2 vezes desde 2004, né? 24. É o caso do Felipe Martins, que está fazendo um escândalo mundial, né? Porque declararam que ele foi viajar e não estava, não foi, né? Ele parece revigorado pela briga com o americano, né? Ele agora usa um boné azul e que diz: o Brasil é dos brasileiros, mas o impulso pode não durar, né? A surpreendente derrota de certo presidente ali, vou te contar, né? Mas vamos lá. Agora é tarde demais, o efeito Loirão faz com que o Mora se preocupar com o caso da torture de Felipe Martins. A lei Magnitsky será fichinha perto do que poderá acontecer com os envolvidos no caso Felipe Martins. Vocês veem que a coisa está ficando forte e grave demais, né? O Tribunal Brasileiro tem usado registros alfandegários falsos para deter Felipe Martins, aliado como risco de fuga desde março de 24. Então veja só, né? O Tribunal Brasileiro está sendo denunciado mundialmente por estar fazendo essas maldades aí, anúncios falsos de entrada, né? Mas como dizem todas as notícias, eu estou somente repetindo o que já está amplamente divulgado em todas as mídias, né? Diz perdeu o Bané com a escolta, filha do Barros deixa os Estados Unidos, e o Barro provoca Loirão mesmo após perder o seu visto, né?
Provoca mais que tá pouco aí. Estou retornando ao Brasil e de repente vejo a filha de Barro com escolta deixando os Estados Unidos, né? Poxa vida, né? Que coisa, como é que será isso aí, né? Parece que, será que é... Vamos lá, continuando. Ana Paula Henkel detona o ministro Barro após ele alfinetar Loirão e diz que o trumpismo venceu. Então, se derrotaram o bolsonarismo no Brasil, ministro, sinto muito, mas o trumpismo venceu e de maneira avassaladora, diz a repórter Ana Paula. Aqui diz, acabou palestrinha em democracia de Washington, acabou o restaurante em Nova York, acabou o filho estudando na Yale e acabou o filho morando em Miami. Nos Estados Unidos nós derrotamos o barrosismo, né? A arrogância em poucos traços aí. Aqui só fala o Eduardo Capitão, diz, democracia, eles disseram, né? Barreiras pode, né? Acampar, coisa não pode. De chinelo, de bermuda, pode, mas de terno e gravata não pode. E aqui tem mais outras coisas, né? Então, eu vou te contar, é todo um disparate mesmo. O ministro Mauro Vieira reuniu-se hoje em Nova York com o primeiro-ministro da Palestina, por ocasião da Conferência para a Solução da Questão Pacífica da Palestina e a Implementação da Solução dos Estados. Também STF pede extradição de Zambelli à Itália desde 11 de junho. Ela está afastada do Congresso nos últimos tempos, aí, Carla Zambelli, né? E ela é formada e ela é nossa deputada que foi sendo perseguida aí pelo pessoal. Então aqui mais uma foto da Carla ali. É muita perseguição e maldade com ela, diz Sóstenes ao Metrópolis. O capitão reage e a questão da Zambelli diz, é muita perseguição e maldade com ela. A cassação da deputada Zambelli começará a ser analisada na CCJ já na próxima semana. Aqui sobre as operações que acontecem no Morro, né? Unidades fazem operações no Morro, em Água Santa, e também estão detendo muitas pessoas ali no Rio de Janeiro. Unidades do Terceiro Médio fazem uma grande batida ali para achar pessoas do mal aí. Imposto sobre o suco de laranja é 30 vezes maior no Brasil que nos Estados Unidos, né? Então a gente está tomando suco de laranja com 30% mais, 30 vezes mais de imposto. E Paulo Maluf, com 94 anos, foi condenado a devolver 210 milhões aos cofres públicos. Olha ali, mais essa. Urgente, servidores fantasmas ocupam imóveis da União há mais de 30 anos em Brasília. Servidores fantasmas. Nossa Senhora. Aí vai ficar feia a mesma coisa, né? Gastos do governo L com viagens e diárias já superam 800 milhões em 2025, veja só. Então aqui diz assim o meu amigo Pastor Sandro Rocha, cuide do seu dinheiro, grande crise bancária. Em reunião com o ministro da CGU, o presidente do ST, e ouviram de investigadores da polícia que não pararia banco de pé se a investigação avançar sobre oferta de crédito consignado com descontos na folha. Parece que tem bancos aí que já estão balançando as pernas, como o IT, como o Sant, né? Parece que estão falando aí que muitos bancos aí, vou te contar, né? Não sei não. E aqui um pequeno charge, né? Por que ele está recusando a minha ligação? Aí o outro respondeu, de novo, esses golpes de dentro do cilindró, né? Bom, aqui diversos. A gente chegou ao final, mas essa parte eu quero fazer meu comentário, meu editorial desse dia de hoje, né? A gente está vendo agora notícias assim que elas são a cada dia mais intensas, né? Então eu peço que vocês comprem um chazinho de maracujá, né? Compre uma pipoca, né? Porque o negócio vai ficar quente, já está quente mesmo, está quase fervendo, hein? Então a lei magnífica vai pegar, no fim, essa primeira rodada pega o Ali e o pessoal do PC, né? Mas a segunda rodada vai pegar o Barro, vai pegar toda essa gente aí do mal, vai ser também levada na mesma. E a partir do dia 2 de agosto, agora nos próximos dias, né? Vamos chamar assim a primeira semana de agosto, já começam as sanções, já começam as imposições e tudo. Gente, tá muito bonito esse filme, tá? Vocês não podem perder, porque tá incrível a gente conseguir conviver com tanta notícia
Boa, está chegando, agora é a nossa vez. Lembre-se, os caçados se tornam os caçadores. Nós somos os caçadores agora. Então, peço que vocês continuem apoiando o nosso canal. Sempre dê um joinha aqui, vocês podem, né, dar uma olhada aqui. Colabore com o canal aqui, com a Peixa. E também a nossa palestra aqui, Criciúma, neste sábado, dia 2 de agosto, vai ser forte lá, Criciúma, tá? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, Deus no comando. A luz venceu, deixa um comentário. Tchau, excelente noite.